Convido os irmãos e amigos a abrirem as Bíblias em Jeremias capítulo 35. Nós estudaremos hoje do verso 15 ao verso 19. Então, se Deus permitir, concluiremos aqui o capítulo 35 do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 35, do verso 15 ao verso 19, diz assim a palavra de Deus: E enviando-os e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. E não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhe foi ordenado, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela tua palavra que é aberta e lida todas as semanas aqui neste lugar. Agradeço pelas portas abertas, pela liberdade que o Senhor tem nos dado de transmitir a sua palavra. Que o Senhor nos dê, assim, nessa noite, Pai, através do seu Espírito Santo, o entendimento da sua palavra. Que o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que ouvem. Que o Senhor possa, sim, Pai, transformar corações nessa noite. Que o Senhor também nos dê a capacidade para transmitir exatamente aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, falhas, transgressões e nos ajude a perseverar, Pai, nos teus caminhos. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O tema de hoje é Aprendendo a Lição. Aprendendo a Lição. Na quarta-feira passada, nós estudamos do verso 1 ao verso 14 do capítulo 35, cujo tema havia sido um teste de fidelidade. A palavra do Senhor, nestes versos, a palavra do Senhor ela veio a Jeremias nos dias do rei Jeoiaquim, que foi o antepenúltimo rei de Israel. A ordem do Senhor a Jeremias foi, a partir do verso 1, que ele deveria ir à casa dos recabitas e falar com eles e conduzi-los à casa do Senhor, mais especificamente a uma das câmaras, que nada mais é do que uma das salas anexas. Então, Jeremias deveria fazer isso e deveria, ao recepcionar os recabitas nesta sala anexa, ele deveria oferecer vinho aos recabitas. E aí nós vimos que quando ele diz ir à casa dos recabitas, significa ir a
ao clã, à família. Uma família que tem tem um ancestral em comum, ou famílias que possuem um ancestral em comum. Isso é um clã. Então, quando diz vai a família dos recabitas, significa que ele deveria ir para um povo específico. Esse povo composto por várias famílias que tinham um ancestral em comum. Ele deveria ir até lá, trazer, né, eles para esta câmara, para esta sala no templo, oferecer vinho, né? Então nós vimos que tratava-se de um teste de fidelidade. Mas nós veremos hoje que foi não só isso, mas também foi uma lição para Judá. Jeremias, obedecendo essa ordem que veio da parte de Deus, ele foi e tomou um homem chamado Jazanias, que era o líder deste clã, o líder dos recabitas, e a seus irmãos e filhos, e deveria levá-los à casa do Senhor, especificamente a essa sala anexa. Ele fez o que o Senhor ordenou, ele levou Jazanias e outras pessoas deste clã, levou até lá e serviu taças cheias de vinhos e colocou copos e disse a eles para que eles bebessem. Mas os recabitas, eles, em obediência à instrução do seu antepassado, chamado Jonadab, eles se recusaram a beber. Veja que interessante. Falamos quem foi Jonadab. Jonadab teve um papel, né, onde ele lutou contra a idolatria e contra o rei também Acabe. E Jonadab deu instruções à sua família. Dentre as instruções, uma delas era que eles não deveriam beber vinho. Outras instruções seria que eles não deveriam ter morada fixa. Exatamente porque talvez percebendo a desobediência do povo, então essa família não deveria se apegar a um lugar, porque certamente mais cedo ou mais tarde o juízo do Senhor viria e eles deveriam fugir ou ir para outros lugares. Então, Jonadab deu algumas instruções. O interessante é que nós podemos notar qual é a distância da instrução dada por Jonadab até o evento específico de Jeremias. Um pouco mais de 200 anos de diferença. E aí é interessante para nós, né? E às vezes nós não nos lembramos de uma instrução boa que nós recebemos na semana passada. E eles estavam se recordando de uma instrução dada há mais de 200 anos atrás. Então, nós seguimos, né? Vimos que eles recusaram beber o vinho. Eles obedeceram à instrução de Jonadab, dada há mais de 200 anos atrás. E nós tiramos algumas lições. Nós aprendemos, né? Quão fácil é para nós nos esquecermos dos bons conselhos. Quão fácil é para nós nos esquecermos dos princípios que nós aprendemos com os nossos antepassados, com os nossos pais, com os nossos avós. Quão fácil é nós nos esquecermos e abandonarmos
os conselhos do Senhor. Quão fácil é para nós nos esquecermos dos princípios bíblicos. Princípios bíblicos também passados por pais cristãos aos seus filhos. Quão fácil é nós esquecermos daquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor. Isso mostra quão fraco é o nosso comprometimento com as coisas certas. Então, nós vimos de um lado os recabitas guardando o mandamento, ou a ordem, a instrução do seu antepassado, e do outro lado nós vimos Judá se esquecendo daquilo que o Senhor havia ensinado. Isso é uma lição para nós. Será que nós temos guardado os princípios que nós temos aprendido dos nossos pais, dos nossos avós? Os princípios que nós temos aprendido na igreja durante a nossa jornada cristã? Será que a gente tem ouvido a voz do Senhor, guardado seus princípios? Uma reflexão para nós. Precisamos seguir o exemplo, dos recabitas. Precisamos de mais recabitas, ou de pessoas com o mesmo comprometimento de guardar os princípios bons que nós aprendemos. Eu digo que às vezes a gente conversa com as pessoas, a pessoa recebe 10 conselhos bons e depois ela recebe um ruim. Qual é o conselho que ela vai seguir? Os 10 bons ou um ruim? Ela vai seguir o ruim. Então isso demonstra a inclinação do nosso coração, que o nosso coração é um coração caído, com uma natureza caída de Adão, que se inclina para o que é errado. Então, em momentos da nossa vida, a gente vai passar por testes. E aí a pergunta é, quando você passar pelos testes da vida, o teste que vai provar a sua fé, como você vai se comportar? Você vai se lembrar daquilo que você aprendeu? Ou você vai se esquecer? Certamente, irmãos, todos nós vamos passar por momentos na nossa vida que serão momentos de teste. Onde você vai ter entre fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. Testes. Testes quando você começar a trabalhar. Para o jovem, teste na faculdade, teste no nosso dia a dia, teste no lar, teste na sociedade. E nós precisamos ter os princípios frescos em nossa mente. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. É o que diz o verso 14. Pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouviste. E a gente terminou no verso 14. Entramos agora no nosso texto de hoje, porque nós precisamos aprender uma lição. Verso 15. Enviando-os e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais,
porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Judá não poderia reclamar de uma coisa. Judá não poderia reclamar de falta de aviso. Ele não poderia reclamar de falta de advertência ou por falta de clareza. Judá não teria essa desculpa de falar: eu não entendi muito bem o que o Senhor disse. Ou o Senhor não falou direito comigo. Judá não tinha essa desculpa, porque o verso 15 diz que o Senhor, enviando e dizendo todos os meus servos, quais foram estes servos? Os profetas. Os profetas que anunciaram a palavra do Senhor, madrugando e enviando-os. E quando nós vimos o madrugando, significa persistência, né? Não havia tempo para o Senhor falar, o Senhor falava constantemente. Madrugando. Então Judá não tinha esta desculpa. Pela insistência da pregação dos profetas, eles não tinham desculpas para dizer que haviam se esquecido. Porque o ser humano, nós, seres humanos, somos bons para arrumarmos desculpas. Mas eu não sabia, eu não entendi muito bem, não estava claro para mim. Mas aqui o Senhor tinha falado constantemente com eles. Insistentemente. Eles não tinham a desculpa para falar: eu não fiz porque eu não me lembrei de fazer. Porque o Senhor insistentemente falou. Os profetas foram enviados constantemente e incansavelmente para transmitir a mensagem. E o que o Senhor queria de Judá? Por que Deus insistiu tanto através dos profetas? Porque Deus queria abençoar e não amaldiçoar. Veja, irmãos, quando Deus fala, Ele não fala porque Ele quer o mal. Ele não fala porque Ele quer destruir um sonho seu. Ele fala porque Ele quer o bem para você. Talvez até os nossos sonhos sejam para o nosso mal. Então Deus fala constantemente. Porque Ele quer nos abençoar e não amaldiçoar. Ele queria abençoar Judá e não amaldiçoar Judá. Por que Ele falou com Judá constantemente e incansavelmente? Porque Deus os amava. Nós falamos algo para alguém porque nos importamos com ela. Deus falou constantemente porque Deus amava Judá. Deus falou constantemente, incansavelmente, através dos profetas, porque Deus é longânimo, porque Deus é paciente. Deus não é como nós. Deus falou porque Deus queria o bem deles, porque Deus queria que eles se convertessem dos seus maus caminhos e passassem a praticar o bem, o que incluía abandonar a idolatria. Se nós começarmos, a partir de hoje, a ler o Antigo Testamento,
nós vamos ver que Deus falou constantemente, através dos patriarcas, dos profetas, contra a idolatria, que o povo deveria se guardar da prática dos outros povos. Deus falou constantemente. E uma das coisas que eles praticavam aqui nessa época era a idolatria. Adoravam outros deuses. Por falta de conhecimento, por falta de aviso, não. Porque Deus sempre os avisou. Eles deveriam se converter, mudar de curso. Você está indo para um lado, você vira 180 graus e caminha para o outro. Não vire 360 que você vai voltar a caminhar para o mesmo lugar. Vire as costas e caminhe em sentido oposto. Era isso que Deus queria. Se você fazia o mal, você faz o bem. Se você enganava, você fala a verdade. Se você se embriagava, você agora é uma pessoa sã. Se você praticava a injustiça, não se preocupava com os pobres, com a viúva, agora você se preocupa com o pobre, com a viúva. A mudança de vida era a conversão. Nós vemos muitos discursos por aí, principalmente nos períodos eleitorais. Alguns até se convertem de boca. Mas você quer ver se essa pessoa se converteu? É se as ideias dela mudaram. A pessoa entra na igreja, se converte, mas continua com as mesmas ideias de quando não servia a Deus. As mesmas filosofias, as mesmas ideologias. E até mesmo ideologias anticristãs. Deus queria que eles se convertessem. Verso 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seus pais, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. O exemplo que eles tinham diante deles era um exemplo de fidelidade. E não um exemplo de negligência. A negligência é quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Eles sabiam o que deveriam fazer e não faziam. O exemplo dos recabitas era um exemplo de fidelidade. E o exemplo de Judá era um exemplo de negligência. Enquanto os recabitas acataram a autoridade de um ancestral, Judá não acatou a autoridade de Deus. Enquanto eles obedeceram, e pelo fato de acatarem a autoridade, é saberem que aquilo que este alguém disse deve ser seguido. Isso é acatar uma autoridade. Os recabitas acataram a autoridade de um ancestral. Mas Judá não acatou a autoridade do próprio Deus. Eles não ouviram e nem obedeceram ao Senhor. Verso 17. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles
Pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Não nos esqueçamos que as promessas de juízo vinham de longa data. O livro de Jeremias parece até repetitivo. E estudar ele verso a verso é repetir várias vezes a mesma coisa. E às vezes quando a gente vai pregar, mas eu vou ter que falar isso de novo. Mas o texto está falando de novo. Então, se eu tenho que ser fiel ao texto, eu tenho que falar de novo. E aí a gente começa a pensar, por que é tão repetitivo? Os irmãos se recordam que eu acabei de falar? E Deus falou várias vezes com eles e eles não ouviram. Se Deus falando várias vezes, o povo já não escuta, quem dirá se Deus não falasse? Assim como o pai, né, que está educando o seu filho, ele repete a mesma coisa várias vezes. Assim com quem está aprendendo alguma coisa, a gente vai falando várias vezes. Ou em um momento vai ouvir, ou em um momento vai se rebelar de vez. Mas é necessário ouvir várias vezes. Por quê? Porque os testes virão. Não foi o que eu disse? Os testes de fidelidade virão. E você precisa ter fresco em sua mente os ensinos do Senhor. A nossa memória, ela se ocupa com muitas coisas e nós esquecemos. Passa uma semana, nós já não lembramos o que ouvimos uma semana atrás. E aí o Senhor refresca a nossa memória novamente. É isso que o Senhor tem feito no livro de Jeremias conosco, e é o que ele fez com Judá. Essas promessas foram de longa data, mas o Senhor sempre teve misericórdia, insistiu, foi paciente. E aí nós podemos olhar para paciência ou para longanimidade de Deus, e a gente pode confundir a longanimidade, a paciência de Deus, podemos confundir com a ausência de juízo. A palavra de Deus fala várias vezes sobre a vinda de Cristo. E aí tem pessoas que falam assim: ah, mas já morreu tanta gente, já nasceu tanta gente, Jesus não veio ainda. Já tem 2000 anos que os crentes estão falando que Jesus vai vir, vai voltar. E aí eles confundem a paciência de Deus com a ausência da ação de Deus. O povo ouviu várias vezes. Talvez o povo pensasse: Deus já falou tantas vezes e ele não fez, então ele não vai fazer. Não. Deus falou várias vezes por causa da sua paciência. Não confundamos a sua paciência com a ausência da sua ação. É provável que pelo texto, pelo decorrer da leitura, que essas palavras foram ditas dos versos anteriores, que eu acabei de ler, foram ditas naquele momento onde haviam os recabitas diante de Jeremias e havia outras testemunhas. Porque na quarta-feira passada nós falamos, por que aquele lugar? Por que deveria levar para lá? Porque lá haveriam autoridades
e haveriam testemunhas que testemunhariam a fidelidade dos recabitas, ouviriam a palavra de Jeremias, e essas testemunhas seriam responsáveis por propagar aquilo que elas viram para outras pessoas. Então essas palavras foram ditas na presença dos recabitas e das testemunhas, aqueles que testemunhavam ao lado do povo de Judá. E por meio disso, essas testemunhas deveriam fazer isso conhecido perante outras pessoas. Uma mensagem de juízo para Judá foi dita ali. É o que nós acabamos de ver no verso 17. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhe tenho falado e não ouviram. O ser humano sempre quer culpar a Deus. Sempre o problema está no outro, o problema está em Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque Deus fala e a gente não ouve. E se Deus diz que vai fazer, ele tem que cumprir. Igual o pai que fala com o filho, se você mexer, você vai ficar de castigo. Aí o filho vai lá e mexe. Se você não colocar de castigo, o que vai acontecer? Ele vai falar que você é mentiroso, você não tem palavra. Se Deus disse que iria fazer, o povo não escutou, Deus teria que fazer. Verso 18. E a casa dos recabitas, disse Jeremias. Então, na presença de todos, ele deu uma palavra de juízo para Judá. E agora nós vamos ver uma palavra de bênção para os recabitas. Verso 18. E a casa dos recabitas, disse Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, através dos recabitas, Deus deu não só uma lição prática sobre a obediência para Judá, mas uma lição também que o condenava. Então, verso 18. Porque vocês, recabitas, vocês ouviram a voz de Jonadab, o pai de vocês, o seu ancestral, porque vocês fizeram conforme ele ensinou. Verso 19. Já que vocês fizeram isso, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sempre quando o profeta fala, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ele traz a soberania de Deus. A soberania de Deus que faz acontecer, que toma as decisões, que não pode ser contestada. Então, quando ele fala, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trará o mal sobre Judá. Ninguém pode contestar. E quando o profeta diz, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vai abençoar os recabitas. Ninguém pode contestar. Por isso, irmãos, quando Deus abençoa o seu povo, podem fazer o que quiserem. Mandingas, o que for.
vibrações negativas. Aquele que Deus abençoou é incontestável. Deus vai abençoar. Aos recabitas é dito: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Nunca faltará homem que esteja na presença do Senhor. E o que é estar na presença do Senhor? Estar na presença do Senhor significa que não faltará quem sirva ao Senhor. Como um servo que está na presença do seu Senhor e está pronto para servi-lo, assim a promessa de Deus sobre os recabitas, que não faltaria pessoas desta linhagem que estariam na presença do Senhor para servi-lo. Não faltaria quem estivesse em sua presença para lhe servir. Nós não temos uma forma de nós olharmos ao longo da história bíblica para saber se de fato não faltou pessoas desta casa para servir ao Senhor. Irmãos, o mundo daqui, deste texto até hoje, já cresceu muito. Os povos cresceram, se espalharam por toda a terra. Não sabemos quem são, mas o Senhor dos Exércitos, soberano, que é incontestável, disse: nunca vai faltar pessoas na sua família que não estejam na minha presença para me servir. Essa é a lição que o Senhor nos dá. A lição de que se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos colher bênçãos. Mas se formos negligentes, receberemos do Senhor aquilo que é justo. Que Deus abençoe a sua palavra.